versículo, no versículo 6, que diz assim: e entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então Amã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para lhe honrar, senão eu? Somente até aqui, pode sentar. Aleluias! Nós conhecemos, né, o livro de Esther. Quando nós ouvimos falar, nós já lembramos de Mardoqueu, de Amã, dessa história, o qual o Senhor traz sobre as nossas vidas a reviravolta da humilhação. E nessa noite não vai ser diferente. O Senhor quer trazer a sua memória, que quando Ele quer exaltar, Ele pega aquele inimigo para te honrar. Nós conhecemos a história de Esther na seguinte forma: existia um rei na fortaleza de Suzã, chamado Assuero, o qual estava dando um banquete de seis meses, se eu não me engano, é 180 dias. Ele estava dando um banquete e ele tinha uma esposa chamada Vasti. Ele convidou a sua esposa, depois de mais uma semana de festa, para entrar na sua presença, e ele não quis. E ela não quis assim se apresentar. Vou só resumir a passagem de Esther. O Senhor, quando Ele quer operar, Ele age de uma forma totalmente diferente do agir do homem. O Senhor, quando Ele quer libertar, quando Ele quer transformar, Ele arma uma situação. Não foi diferente no livro de Esther. O Senhor armou uma situação para salvar o povo judeu. O povo judeu mais para frente, ele foi condenado. Houve um decreto para que o povo judeu fosse destruído. Mas o Senhor chegou primeiro. Não é diferente na minha vida e na sua vida. O Senhor chegou primeiro. O Senhor chegou primeiro nas nossas vidas, para dentro do nosso lar nós sermos coluna. O Senhor chegou primeiro para na vida do nosso esposo nós estarmos intercedendo. O Senhor chegou primeiro para trazer a libertação na vida daquele povo judeu. O que o Senhor fez? O Senhor armou uma situação. Vasti foi chamada à presença do rei Assuero e simplesmente ela negou. O rei Assuero muito se indignou, muito se irou, pediu conselho aos seus sábios. Olha, o que eu devo fazer como esposa? Ela não quis se apresentar. Os sábios olhou para ele e falou: olha, faça um decreto qual ela não entre mais na sua presença. Seja determinado que ela não venha mais à presença do rei. Nós sabemos porque a palavra do Senhor diz que para entrar na presença do rei, o rei tinha que estender o cetro. Se ele não estendesse, a pessoa era morta. Ela tinha a pena de morte. Não tinha piedade nem misericórdia. E a palavra do Senhor diz que ele ouviu o conselho dos sábios, fez o decreto, determinou que Vasti não entrasse mais na sua presença. Mas e aí o que aconteceu? Determinado tempo, estando ele ainda a pensar em Vasti, no que ela havia feito, chamou novamente os sábios, chamou novamente aqueles homens para pedir mais um conselho. Aqueles homens virou para o rei e falou: olha, faz o seguinte, pega as virgens do reinado, de todo o reino, traga a tua presença. Aquele que o senhor mais gosta, que o senhor mais gostar, aquela, o senhor faz dela sua rainha. Assim novamente ele fez. Entrando agora na parte da Esther. Esther foi órfã, perdeu pai, perdeu mãe. Tinha tudo para ser uma moça rebelde, tinha tudo para ser uma moça que quando o seu primo, seu tio Mardoqueu, chegasse diante dela e falasse: olha, vai ouvir o decreto do rei, o qual está pedindo moças para chegar à sua presença, ela poderia virar para ele e falar: não vou, não quero. Mas não, o Senhor, quando Ele tem um plano, Ele age, Ele começa a trabalhar. Ele colocou com que a Esther ela fosse convocada, ela fosse apresentar-se diante do rei. Mas antes disso, nós vimos na palavra do Senhor, que quando Esther chegava, ela conseguia graça perante os olhos da onde ela passava. Quando ela chegou perante Hegai, o Hegai era o que cuidava das moças que tinham que se apresentar diante do rei. Ele achou graça diante dela, ele gostou da Esther. E ele pegou ela, preparou, levou para os melhores lugares. Olha o que o Senhor faz. Quando o Senhor quer armar uma situação, quando Ele quer livrar, Ele prepara, Ele abre porta, Ele te coloca no melhor lugar, Ele prepara a melhor situação. Ele não te deixa desamparada, Ele não te deixa enganada. Ele simplesmente pegou Esther, levou para o melhor lugar. E Esther conseguiu se apresentar diante do rei depois de um ano. Depois de um ano, porque as moças tinham que ficar 6 meses separadas tomando banho com óleo de mirra, né? E 6 meses tomando banho com especiarias. E quando se apresentava diante do rei, ela poderia escolher qualquer coisa para levar.
Entrando na presença do rei Assuero, o rei Assuero teve um amor por ela. Se levantou do seu trono e sobre a sua cabeça colocou a sua coroa. Quando o Senhor ele quer nos abençoar, nós temos que entender que quando o Senhor ele está na peleja, tudo é feito perfeitamente como o Senhor quer. Não é muitas vezes como nós queremos. A palavra que a irmã trouxe aqui nesta noite é que o homem ele faz plano, mas a resposta ela vem da boca do Senhor. O homem ele pode fazer plano, mas a resposta vem da boca do Senhor. E o Senhor já tinha traçado o plano para a vida de Esther e para a vida de Mardoqueu. O que aconteceu? Quando ela se apresentou, quando ela estava ali dentro daquele reino, ela poderia estar pensando, mas por que eu? Por que eu? Por que eu? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? E o Senhor começou a trabalhar para usar aquela mulher, para usar aquele homem, para salvar aquele povo. O Senhor começou a trabalhar na vida de Esther como rainha, porque foi feito festa, foi dado presente. Quando ela foi denominada rainha, foi feito festa, foi dado presente ao povo da fortaleza de Suzã. E o Senhor simplesmente começou a agir, mas existia um homem na fortaleza de Suzã, qual se chamava Amã. Ele era um homem perverso. Ele era um homem que se achava o tal. Ele era um homem que se achava grandioso, porque o rei havia dado a ele confiança. O rei havia dado a ele autoridade para que ele pudesse fazer um decreto para exterminar o povo judeu. Ele poderia simplesmente exterminar somente Mardoqueu, aquele o qual ele tinha inveja, ele tinha ira, ele tinha raiva. Por quê? Porque Mardoqueu não se curvava perante ele. Todo povo da cidade de Suzã, da fortaleza de Suzã, Naamã passava, se prostrava diante dele. Mas Mardoqueu, determinando no seu coração que não se prostraria diante do homem, a não ser diante de Deus, permanecia de pé. Ele simplesmente começou a se irar, chegou em casa, virou para sua esposa e falou, olha, eu tenho tudo. Eu estou sendo engrandecido, eu estou tendo honra, o rei está me honrando. Mas existe uma coisa que está me deixando ainda furioso. O que é? Mardoqueu. Mardoqueu é um judeu o qual ele não se prostra. Mardoqueu ele vivia na porta do palácio. Ele andava para lá e para cá para saber notícias de Esther. Ele não parava um segundo sequer para se curvar diante de Amã. Amã começou a observar isso, o povo começou a chegar em Amã e falar, vai, tem um decreto aí, ó. É para todo mundo ver você passar e se curvar. Mas Mardoqueu vê você passar e faz de você nada. Ele começou a se irar e começou a planejar. O inimigo muitas vezes está fazendo isso. O inimigo está planejando, está irado, está tentando te destruir. O inimigo está fazendo reuniões para tentar destruir a sua fé, para tentar destruir a sua família. Mas o Senhor chegou primeiro. O Senhor já havia preparado o caminho para Esther chegar lá, porque seria através dela que haveria uma libertação. O Senhor começou a preparar a vida de Mardoqueu para que ele lá na frente fosse exaltado, para que lá na frente ele fosse não mais humilhado. É isso que tem acontecido muitas vezes na vida do crente. O crente está sendo humilhado, o crente está sendo pisoteado, mas tem esquecido do que Deus pode fazer. Se você está sendo humilhado, pisado, lembre-se da história de Mardoqueu. Ele foi humilhado, ele foi pisado, ele foi sentenciado à morte, sem poder mover uma espada. Mas o Senhor chegou primeiro e fez com que o rei se lembrasse de uma situação. A palavra do Senhor vai nos dizer que o rei ele foi para o seu quarto, ele foi para o seu leito e ele começou a perder o sono. Ele começou a se lembrar de coisas e pediu para trazer os livros das crônicas. Ele começou a ler e reler e ele viu uma ocasião o qual Mardoqueu o livrou. O qual Mardoqueu livrou a sua vida. E ele pega e chama os seus eunucos e pergunta, o que foi feito a este homem Mardoqueu? E eles viram e falam nada. Ele imediatamente vai e pergunta, quem está entrando no pátio? Quem está entrando é Naamã, já com tudo planejado. Já está entrando na presença do Senhor, já com tudo planejado. Hoje eu vou destruir, hoje eu vou matar. Porque o conselho da sua esposa e dos seus amigos foi, prepara uma forca para enforcar Mardoqueu. Entre na presença do rei e peça a ele que enforque Mardoqueu. O inimigo tem entrado muitas vezes na presença do Senhor e fala, deixa eu tocar. Como fez na vida de Jó. Estava o Senhor lá em cima, olha só.
reparando a terra. Chega Satanás e ele fala, tu vem da onde? O que tu tá fazendo mesmo? Tava lá, ó. Tu reparou? Tu viu a vida do meu servo Jó? O inimigo não é diferente conosco. A Bíblia diz que ele está no nosso derredor, bramando como um leão, procurando uma oportunidade para nos tragar. E quando a mãe entrou na presença do rei, o rei não deixou nem ele abrir a boca para falar nada, simplesmente virou para ele e disse assim, o que deve fazer o rei ao homem o qual deseja agradar? E olha só o que ele diz no coração dele, de quem é o homem que o Senhor, que o rei se agrada, que não seja eu. O inimigo muitas vezes quando entra na presença do Senhor para tentar te destruir, ele já entra com arrogância, eu sou o melhor, eu faço mais. Eu faço, eu posso. Porque ele tinha todo o poderio que o rei Assuero havia dado. Mas ele achava que ia entrar e ia falar, olha rei, mata. Não, o Senhor fez ele calar a boca e deixou o rei falar. O rei falou, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele falou, olha, pega a sua veste, pega o cavalo, pega a coroa, veste ele e pegue um homem da sua confiança. Saia gritando à rua, este é o homem cujo rei deseja honrar. É assim que o inimigo vai fazer com a tua vida. É assim que o inimigo vai fazer, porque o Senhor vai dar ordem para fazer isso na tua vida. Hoje você está sendo humilhado, pisado, chicoteado, massacrado, mas vai chegar um momento em que o inimigo vai ter que reconhecer que Deus é Deus na tua vida, que Deus é Deus na tua história e que foi Deus que te tirou do pó, te levantou do monturo e te fez assentar em lugares elevados, porque é assim que o Senhor faz. Acontecendo que passando tudo isso, ele saiu irado, ele correu, ele foi para sua casa com sua cabeça coberta de vergonha, porque ele pensou que iria destruir. Quando ele chegou na presença da sua esposa e ele começou a contar para ela, ela virou para ele e falou, tua máscara começou a cair. Você começou a cair. O inimigo teve que reconhecer que Mardoqueu começou a ser exaltado, porque Deus era que estava na peleja, era Deus que estava na frente, era Deus que estava dando a estrutura necessária para que Mardoqueu não viesse se prostrar diante de Amã. O Senhor está dando estrutura para que você não venha se prostrar diante da luta, para que você não venha desanimar, ainda que você não entenda nada. O Senhor está na frente, Ele está conduzindo o caminho para que você venha passar. É o Senhor que está abrindo a porta, é o Senhor que está conduzindo, é o Senhor que está dando direção. Quantas vezes talvez você esteja em casa falando, Senhor, não estou entendendo o porquê dessa situação, o porquê desse monturo, desse vento, dessa tempestade, mas o Senhor manda te dizer que é Ele que está conduzindo o barco. Venha o vento que vier, não desista, porque quem está no teu barco é Jesus de Nazaré. Ele acalma o vento, acalma a tempestade. Glória a Deus, aleluia. Foi assim que o Senhor fez na vida de Mardoqueu. Foi assim que o Senhor fez na vida de Esther. Ele colocou Esther, ele preparou Esther para estar ali, Esther com toda a sabedoria. Quando veio a notícia de que o povo judeu seria destruído, a primeira coisa que ela fez, manda voltar lá. Manda avisar para Mardoqueu que eu não posso fazer nada. Ele sabe muito bem que há 30 dias o rei não me chama. Eu não entro na presença do rei há 30 dias. Voltou os eunucos, deram um recado a Mardoqueu e Mardoqueu, volte lá. Avisa para ela que está acontecendo a situação tal, assim, assim. Se ela não vier, se ela não falar, se ela se calar, o socorro virá. De qualquer parte ele virá. Mas mande dizer a ela, será que não foi para tal tempo que o Senhor não te colocou aí? Desse jeito, eita glória. Quando esse recado chegou até ela, creio eu que ela estremeceu a base e começou a se lembrar daquilo que o Senhor tinha feito. O Senhor escolheu uma menina órfã. O rei escolheu uma menina sem saber de onde era a sua parentela, sem perguntar em momento algum de onde ela estava vindo. Porque tudo quem fez foi o Senhor. Tudo quem abriu as portas foi o Senhor. E ela manda o povo voltar, o mensageiro voltar e falar para Mardoqueu. Peça para o povo judeu, orar e jejuar por mim durante 3 dias.
Quando o Senhor quer te usar, quando o Senhor quer mudar a tua situação, o Senhor, Ele te dá uma estratégia. Ele deu uma estratégia para Esther, porque Ele queria que ela viesse a entender que quem estava na direção era Deus. Ele queria que ela tivesse aquela atitude de mulher sábia, para nos mostrar no dia de hoje que não adianta entrar no desespero, mas para nós entendermos que tal ponto às vezes chega na nossa vida, tal tempo chega porque o Senhor nos colocou primeiro naquela situação. Mas o Senhor não te colocou sem preparo. O Senhor não te trouxe para você passar por situação difícil sem preparo. Você já está preparada para guerrear, porque o Senhor, no tempo que você passou pelo vento, no tempo que você passou pela tempestade, o Senhor forjou o teu caráter. O Senhor forjou você para te dar a arma certa para lutar. Hoje a nossa oração, hoje o nosso joelho é a nossa arma. A palavra do Senhor diz que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Não é discutindo, não é batendo boca. Hoje a nossa maior arma é o nosso joelho. Hoje a nossa maior arma para se livrar de qualquer situação é o nosso joelho. Assim fez o povo judeu. Orou, jejuou e o Senhor deu vitória. Assim foi na vida de Mardoqueu. Foi humilhado. Foi questionado muitas vezes ele mesmo, porque quando ele soube do decreto, ele rasgou a sua veste, ele se humilhou. E quando nós se humilhamos na presença do Senhor, nós começamos a falar: Senhor, por que disso? Senhor, por que isso está vindo? Por que isso está sobrevindo sobre a minha vida? Ele se humilhou e o Senhor deu vitória. 3 pontos que nós podemos tirar desta lição, desta palavra: confiança, entendimento que o tempo de Deus é melhor do que o nosso, e certeza. De quê? A certeza da vitória. Mardoqueu foi humilhado e no final da história Mardoqueu foi exaltado. Tudo aquilo que era de Amã, que era do seu inimigo, foi passado para Mardoqueu. Foi passado para Esther e Esther passou para Mardoqueu. Devemos sempre confiar, devemos sempre esperar e estarmos sempre em oração, crendo que o Senhor está preparando o caminho para que nós venhamos chegar até a nossa vitória. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Fico muito feliz, com a presença de cada um dos irmãos, Peço que os irmãos continuem orando pela minha vida, intercedendo pela minha vida.